Uma coisa que pode mexer com o nosso espectador, com a população, que é o bolso, né? A questão da taxa de juros, né? Lula e Campos Neto. Campos Neto é o presidente do Banco Central, atacado aí pelo presidente Lula no começo desse ano. Marcaram uma reunião finalmente para hoje. Pô, hoje, dia 27, está acontecendo muita coisa, hein? Dia do lançamento do livro aí. Hoje, então marcaram para hoje, dia 27 de setembro. Às 5h30 da tarde, reunião do presidente da República com o presidente do Banco Central, que tem autonomia. Essa é a primeira vez que os dois se encontram desde a posse do petista como presidente da República. A reunião é necessária, tendo em vista que, desde o início de seu mandato, Lula e seus aliados têm feito inúmeras críticas a Campos Neto. E a taxa de juros também. Mas essa relação só ficou tensa após o início do governo Lula. Em setembro do ano passado, durante uma entrevista ainda como candidato à presidência da República, o presidente elogiou o Campos Neto, a quem chamou de economista competente. Ricardo Rous, vamos lá. Se o governo gasta mais do que arrecada, ele fica com dívida. Se ele fica com dívida, ele tem que tomar bastante dinheiro emprestado. Se ele tem que tomar bastante dinheiro emprestado, aumenta a demanda, logo aumenta os juros. É melhor xingar o Campos Neto ou gastar menos dinheiro público, moderar e procurar um acordo com o Congresso Nacional para agilizar as mudanças necessárias e gastar menos dinheiro? Sem sombra de dúvida alguma, seria gastar menos dinheiro público, gastar melhor o dinheiro público, buscar aprovar o que tem que ser aprovado com bastante clareza no Congresso Nacional, tendo em vista que o arcabouço, por exemplo, muito dificilmente o déficit que era para ser zerado em 2024, de acordo com a opinião do próprio ministro e de seus assessores, muito provavelmente não vai, com toda a tentativa de aumento da arrecadação do governo. O governo, ao invés de diminuir gastos públicos, ele aumenta gastos públicos e quer aumentar a arrecadação. É o que vem acontecendo. Agora, o que me marca nesse encontro, Capês, é o seguinte. O Lula foi eleito no ano passado, tomou posse 1º de janeiro de 2023. De lá até agora, até o dia 27 de setembro, ele não teve uma conversa com o presidente do Banco Central, responsável pela moeda brasileira. Olha que estadista esse presidente que a gente tem. A preocupação dele realmente com aquela frente, com ajudar o Brasil. Como é que ele não chama o presidente do Banco Central para um diálogo, para uma conversa, para entender a linha de pensamento desse que ele já na campanha eleitoral falou que era um economista competente? Passou a eleição, ele ganhou, começaram críticas severas contra o Campos Neto, com o objetivo de tentar fazer, como em outros governos da esquerda, se abaixar a taxa de juros por uma canetada, o que se mostrou prejudicial demais ao nosso país. Não houve sequer um diálogo, chamar o presidente do Banco Central para conversar, falar, olha, agora tem uma nova casa, um novo presidente, precisamos alinhar algumas coisas, como é que está a tua linha de pensamento, como é que está essa taxa de juros alta, enfim, fazer o papel de um presidente da República não fez. Agora, depois de 10 meses praticamente de passada sua posse, que ele está fazendo. Espero que essa conversa seja bastante produtiva para o país, porque nós precisamos, já que os Estados Unidos estão aumentando sua taxa de juros, pode haver uma fuga de capital imensa daqui, porque na economia americana há uma credibilidade maior. Desde, senhor Cari, se o Campos Neto é um economista, tem que tomar decisões de acordo com as diretrizes econômicas, e o presidente quer que ele tome decisões políticas, essa conversa não está parecendo a conversa dele com o Zelensky, não? Eu estava pensando aqui, o Felipe tinha falado na pauta anterior que todas as discussões no Congresso elas estão extremamente políticas e não de interesse público. O Campos Neto teve hoje de manhã na Comissão de Finanças e foi extremamente atacado por questões políticas, né? Então, você ajudou Bolsonaro na campanha presidencial do ano passado, você é bolsonarista, as questões saíram da taxa de juros e foram justamente para essa guerra cultural e para esse antagonismo entre lulismo e bolsonarismo, né? A gente não consegue sair disso, né? A discussão não sai disso. Me surpreende o presidente Lula aceitar receber ele, porque, na verdade, foi um pedido do Campos Neto, né, para que essa audiência fosse feita. E aí tem que esperar agora o resultado disso. Eu não sei se vai ser muito positivo, porque o Lula, ele elogiou o Campos Neto no meio da campanha eleitoral do ano passado, se eu não me engano, logo depois que ele foi eleito, mas assim que ele assumiu a cadeira de presidente, ele começou a agredir o Campos Neto, né? E aí não foi uma briga, porque o Campos Neto nunca se envolveu nisso, nunca respondeu, sempre foi o presidente Lula atacando ele. Eu acho que muito mais na esperança de que, tá bom, se a economia não andar aqui, se as coisas não se resolverem, eu tenho um culpado e esse culpado é, abre aspas, bolsonarista, né? Então,
Então vamos ver o que vai sair dessa reunião. Mas o presidente Lula não tem sido muito afeito a ele, eu acho que muito mais por questões ideológicas. Me permite só uma parte rapidamente? Mas vamos girar rápido esse assunto, porque tem entrando aqui o artigo da mini-reforma e o presidente Bolsonaro virando réu por um crime que já está prescrito. Só para lembrar 2 pontos rapidamente, que na campanha o Lula elogiou o Campos Neto, pós-campanha toda a equipe dele bateu no Campos Neto. Na campanha o Lula falou que não faria esse presidencialismo de coalizão, porque isso aí é ruim. Ele falou na entrevista, mas ele falou. Você vê que na campanha tudo se fala de uma maneira para que o eleitor entenda e fala agora vai, no final... Ricardo Rosa, eu não estou entendendo. O nosso querido aqui, Felipe Monteiro, está indignado. Divide a tela, que você não entendi. O que você não concorda com ele? Primeiro é importante, o Lula falou numa entrevista pública de que divide a tela dos dois. Queria jogar o jogo que o Bolsonaro estava jogando de tomar lá da cá com o Congresso, que isso era um absurdo, que o Congresso estava com muito poder. Foi o que ele falou. Ele mentiu na campanha? Você acha que ele usa mentiras na campanha para ganhar a eleição? Discurso político. É mentira? Então ele faz um discurso da campanha para enganar o eleitor e depois que ele ganha... O nosso sistema é presidencialismo de coalizão. Eu vou ser contra agora a lei da gravidade. Não, mas então não fala isso na campanha eleitoral. Você é candidato a presidente da República, você não pode mentir. Não mentir. Ele colocou um ponto lá. Entendi. Deve colocar. Você acha que ele deve fazer isso? Na campanha eleitoral a gente fala... Às vezes ele achou que fosse ter mais maioria do que realmente É impressionante como o pessoal passa o pano. Às vezes ele achou, já foi presidente. Senhor Vilela, você concorda com o Ricardo Roso? O Felipe Monteiro está passando pano. Está passando pano. Uma coisa é o que se fala na campanha, outra coisa é depois que se ganha. Eu não posso falar nunca, isso? Não. Felipe está dando um duplo carpado aqui, Felipe, para tentar justificar o injustificável. Justificar não. Opa, ele quer falar. Pode, deixa ele te interromper. Vamos lá, um interromper. O presidente Lula falou... Estão levando a sério, que ele não sustenta no governo. Fala, a começar, desculpa, que a pessoa fez uma observação, a começar, por exemplo, quando ele disse que seria um governo de mulheres, ia indicar mulheres para isso, para aquilo outro, e aí vem ontem dar aquela declaração horrível, dizendo que, olha, aqui não é assim, mulher aqui não tem prioridade para mulheres, para negros, nem nada, mas, meu Deus do céu, você falou isso na campanha. Como é que você pode ter a cara de pau, a disfarçatez de desdizer isso dessa forma como está sendo feita? Felipe Monteiro, e aí, querido? Tá passando pano ou não tá? Não, assunto tão desimportante e completamente periférico. Acho engraçado que até a mesa aqui tá caindo nessa esquizofrenia da política lá de Brasília. Né? É impressionante que ninguém ataca a questão. Né? O Lula falando mal do presidencialismo de coalizão não significa nada. É a mesma coisa falar mal da lei da gravidade, como eu coloquei aqui. Não dá para mudar a realidade, não dá para mudar o sistema se você... Nem combater o sistema. Ou você muda estruturalmente no Congresso Nacional, diminui os partidos políticos do Congresso Nacional, diminui a questão da interação entre o Executivo e o Legislativo, ou o nosso sistema é o presidencialismo de coalizão. Felipe, não vamos Agora, aqui... eu queria falar da pauta aí do Campos Neto e o Lula. Pois não. Né? Porque é impressionante como a política do Brasil virou um grande mimimi. Né? Mimimi para cá e mimimi para lá. Primeiro que parece que o Campos Neto, o banqueiro do Banco Central, ele é uma pessoa inatingível, não pode ter nenhum tipo de crítica. Crítica é saudável na democracia. E eu critiquei aqui, tecnicamente, a decisão do Campos Neto em manter os juros. Né? Eu achava um absurdo a inflação no Bolsonaro estar em 2 dígitos e tem 11,5% de juros, e aqui em março, abril, a inflação estava em 6% e os juros estavam o mesmo. Ou seja, tem alguma coisa errada ali. É claro que estava tendo problema. E é claro que o presidente Lula, como o comandante do Brasil, né, como pacificador nacional, preocupado com o crescimento econômico, tem que falar mal de aumento da taxa de juros no momento que taxa de juros... A questão que eu coloco é a seguinte, o que é importante. Vocês são a favor da autonomia do Banco Central ou o Banco Central deve ficar subordinado? Esquece quem é o presidente, vamos falar de institucionalmente. Essa é uma discussão ampla. Você acha que o Banco Central deve ser comandado por opções e decisões políticas ou a taxa de juros deve obedecer a uma dinâmica de matiz econômica? Vilela, depois o Deise... Eu sou totalmente favorável à autonomia do Banco Central. Ao meu ver, o Banco Central ele tem que se reger por aspectos técnicos, independente do aspecto de política de governo que é feito pelo Ministério da Fazenda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Banco Central está lá para proteger a moeda, para regulamentar a taxa de juros, para fazer cumprir um determinado papel. Isso é no Brasil. O papel da
fazendo... No Brasil, estamos no Brasil. Estamos tratando da Constituição brasileira, da legislação brasileira. Aonde está essa Constituição brasileira? Que o papel do Banco Central cuidar da moeda e da inflação. Vamos fazer o seguinte. Aonde que está? Briga de advogado. A Constituição Federal muda de ideia. Discussão de advogado, ninguém entende nada. Eu quero ouvir a cientista política Deise Chocari. Institucionalmente, é bom o Banco Central ter autonomia ou é necessário que ele siga os impulsos políticos de quem está no poder? Capês, foi justamente pelo fato da gente misturar a política com tudo que a gente está do jeito que está. O Felipe tem falado muito aqui no presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão foi um termo cunhado pelo Sérgio Abranches para definir uma política brasileira onde executivo, legislativo e judiciário conversam entre si. O próprio Sérgio Abranches já atualizou esse termo falando que hoje o que a gente vê é um presidencialismo muito ligado ao fisiologismo. Aquele presidencialismo de coalizão que ele cunhou lá nos anos 90, ele não existe mais. Então, a política, ela mudou, ela teve essa fragmentação partidária, a gente vê o fisiologismo o tempo inteiro, então aquela coalizão, ela não existe mais. Então, teve uma mudança aí na política. É óbvio que tem que ter autonomia do Banco Central. Bom, acho que esse tema está bem debatido, né? E só acho que o presidencialismo de coalizão é importante, tem que dialogar, os poderes são harmônicos. Esse é o ideal. Não pode deixar de ser um presidencialismo de coalizão para ser um presidencialismo do Centrão. É mais que dialogar, Capês, é trazer os partidos para a base do governo. É pagar. É mais que dialogar, é pagar. Pagar. O artigo da mini-reforma eleitoral, que foi? É dar cargo mesmo. Tá bom. É isso aí. É dar cargo mesmo. Isso aí, então, pagar. Dois instrumentos já, pagar. Você está... Mas quando você entrega um cargo, assim no mundo todo, cara. Não, quando você entrega um cargo, você está... É assim no mundo todo. Tá bom. Até no parlamentarismo inglês é assim. Então, já que é assim no mundo todo, vamos falar de uma reforma eleitoral. Pronto. Vocês estão confundindo a presidência. Tudo bem. Mas, Felipe, não dá para também tu ficar comparando o Brasil com o mundo todo. Quando é conveniente só. Olha que a mini-reforma eleitoral agora eu comparo. aqui. Depois, qualidade de vida, Dinamarca. Felipe hoje está nervoso. Relação trabalhista norte-americana. Eu sou a favor de mudar o sistema político do Brasil. Mas esse é o sistema que nós temos. Felipe, o Vasco tá bem, você tem que estar mais feliz, mais animado. O Vasco ganhou 3 seguidas. Vai perder do Santos. Vai perder do Te ligar, Santos. meu amigo. Sou Santos desde criancinha. É isso aí.